Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje nós temos aí um São Paulo e Corinthians que vai rolar no final de semana. O Zubeldia que prometeu mudanças, né, um ajuste fino, até mesmo antes da Libertadores da América. E nós vamos discutir agora porque algumas coisas realmente aparentemente vão mudar e vale a pena. Inclusive talvez até mesmo o cargo do técnico do São Paulo, do Zubeldia, que não dá para saber também se vai ficar no São Paulo ou não. Tem duas vertentes vindo aí, com duas informações lá de dentro. Uma delas crava que o Zubeldia, ele não está sendo avaliado por ninguém, que não tem mudança, que vai ficar ele mesmo. Por outro lado, chega uma galera falando assim, ó, tá sendo avaliado sim, jogo a jogo. Gente, vem cá. Tomar uma goleada do Corinthians agora ele cai, vocês sabem disso. Não quer, agora cai no próximo. Então vamos discutir agora tudo que tem. Vamos falar do Igor Vinícius, do Eric também, que acho que vale muito a pena a discussão, além de todos os assuntos do São Paulo que nós separamos aqui. Tidico, bom dia, cara. Seja muito bem-vindo aqui no debate. Ó, aliás, tô tendo um feedback do pessoal aí que tá falando que tá muito feliz com esse novo formato aqui. Eu tô muito feliz que vocês estejam se divertindo. Deixa o feedback aí, fala comigo, você tá gostando? Tidico, bom dia, cara. E aí, nosso São Paulo, tá feliz? Bom dia, Juba. Bom dia, galera. Precisamos virar a chave, né? Precisamos melhorar agora, não dá mais. Precisa melhorar muito, e isso coloca muito em xeque toda a permanência do Luiz Uberdia, que a gente sabe, por mais informações que cheguem, vai avaliar no final do ano, prazo para final do ano, vai ficar, não vai. A gente sabe que está na corda bamba por tudo que a gente está acostumado a ver de futebol, de São Paulo, tudo. E tem o Ferreirinha também, Juba. Ferreirinha, acho que é legal a gente falar que pode Sim. voltar no jogo contra o Cuiabá. Voltar assim, contra o Cuiabá, não. Acho que é difícil falar isso, mas Não, começo de outubro, uma volta importante aí também. as notícias, gente, é o seguinte, antes da gente entrar nesse nosso debate, o Michel Araújo ele se machucou e ele vai ser um desfalque. O São Paulo não divulgou ainda qual que é o prazo de recuperação, mas ele tem uma lesão, tá? Então vamos torcer pelo melhor aí do Michel Araújo. Trauma no joelho esquerdo. Isso. O melhor seria jogar no Fluminense, né? Não ter comprado. Mas vamos torcer pelo melhor da saúde dele, que aí também, para mim, é acima do futebol, a saúde do ser humano, do cara aí. Então, estou torcendo pela pronta recuperação do Michel Araújo e que o Real Madrid venha comprá-lo e pague aí uns 200 milhões de euros. Por que não? Né? E outra coisa também, o Tidico falou bem, o Ferreirinha ele tá para voltar, a previsão é contra o Cuiabá. Para quem não sabe, Corinthians no domingo, Cuiabá seria o próximo jogo do Brasileirão na outra semana. Então, o Ferreirinha pode ser que volte. O São Paulo tinha até uma ideia de voltar com o Ferreirinha para o jogo contra o Botafogo. O São Paulo vetou, não teve jeito, falou vai ser muito arriscado. E ele poderia, o certo seria entrar em campo, machucar em um segundo e acabar o ano para o Ferreirinha e até mesmo o ano que vem. Então, o São Paulo fez certo. Custou a Libertadores não ter o Ferreirinha? Nunca vamos saber. Exatamente. Nunca vamos saber. Talvez sim, né? Colocou o Ferreirinha daquela maneira assim jumentias e, né, jumentias e contra o Palmeiras, o único titular era o Ferreirinha, o cara se machucou e nós estamos fora da Libertadores e agora ele volta contra o Cuiabá. Olha que delícia, né? Olha que maravilhoso. Vamos brigar a sexta posição do brasileiro. Mas é o que tem para hoje. Além disso, tem também o Henrique Carmo, que também vale a pena deixar o registro, que o São Paulo luta para renovar com o jovem. O jovem tem tido pouquíssima chance com o Zubeldia. Ele é um cara que sempre teve o interesse do Bayern de Munique no futebol dele. Aparece agora um time igual o PSV, que levou Ronaldo, Romário, na época que a maioria de vocês aqui não era nem viva. Tô brincando. Vocês conhecem também? Isso daqui é um público que não é tão jovencito assim, né? E aí eles levam jogadores para lá para depois revenderem no futebol europeu. E o Henrique Carmo é um desses jogadores também que está no radar do futebol europeu. Mas o Zubeldia, ele Não, balança. João, peraí, só rapidinho, do Henrique Carmo, eu sei que você tá no giro de notícias aí, mas o Henrique Carmo, o São Paulo espera fazer uma grande venda. Uma O grande São venda Paulo, pelo na Henrique. verdade, ele precisa renovar antes. O São Mas o Paulo, São Paulo. o Henrique Carmo, só deixa eu dar uma informação importante aqui, que até teve gente que me falou que o Henrique Carmo já renovou com o São Paulo. Não é que ele renovou, ele tem contrato até o final de 2025. Então, assim, nós estamos aqui em 2024, setembro. Imagina que passam 3 meses, dezembro, mais 6 meses ele pode assinar pré-contrato e sair de graça do São Paulo. Como fez aí o Juan, centroavante, assinou pré-contrato com o time inglês. O Wellington, lateral esquerdo, assinou pré-contrato com o time inglês. O São Paulo vai segurando o cara com pré-contrato com outro time. Então o Wellington tá aí na situação.
No meio do ano que vem, o Henrique Carmo pode fazer isso também. Vitinho, que era um atacante da base, da ponta esquerda, foi embora. Luizão. São Paulo tem que ficar muito atento, porque o Henrique Carmo, todo mundo está olhando para o Henrique Carmo. Te digo que eu dei uma saída aqui. Todo mundo está olhando para o Henrique Carmo e ele é um jogador de muito talento. É um jogador que já veio para o São Paulo já com o Dorival. Então a coisa fica assim, São Paulo tem que inovar. Simples assim. Gente, agora para falar um pouquinho sobre o Luiz Zubeldia, o que está acontecendo com o Zubeldia? Tem jornais argentinos já falando do Zubeldia podendo ir lá para o Boca Juniors. O que o Riquelme quer? Ele quer o Galopo, o Alan Franco, ele sempre quer um jogador do São Paulo. Mas agora apareceu o Jornal da Argentina falando do Zubeldia como um dos prediletos ao lado do Kili Gonzalez. Ele é um dos prediletos a ir embora do São Paulo para assumir como técnico do Boca Juniors. O que o Boca Juniors se apega? Né? Ele se apega nas eliminações do São Paulo. Prematuras ou não, foram eliminações. O São Paulino aqui, bastante incomodado com as eliminações, olha para o trabalho do Zubeldia e não vê evolução. Alguns outros pregam que o São Paulo tem que dar mais chance para ele, que ele vai melhorar e tal. Eu não vejo uma maneira de melhorar, porque as convicções do Zubeldia me levam a acreditar que ele vai preferir o Wellington do que qualquer lateral esquerdo, me leva a acreditar que o Luciano, camisa 10, tá fechadaço com ele e já deve voltar para o jogo contra o Corinthians, que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas assim, é um técnico que está sim em análise. Podem falar o contrário, que ninguém olha para a situação dele, ou que vão analisar jogo a jogo até o final do ano. Não funciona assim. Em qualquer goleada, ele balança e pode cair. Tidico, antes de falar desse Corinthians e São Paulo e Corinthians, que é São Paulo e Corinthians, mas em Brasília, São Paulo vendeu o mando de campo aí, vamos ter que jogar em Brasília. Então ficou ruim, né? O Corinthians ele vem numa crescente, o São Paulo vem numa queda livre, que não tem explicação nenhuma, além da contação do Ferreirinha. O Zubeldia, você vê a evolução do trabalho dele? Você vê que ele vai ser mais do mesmo? O que você acha, meu rei? Não vejo evolução. Na verdade, é o contrário, né? O Não, Zubeldia. você. Não, eu perguntei errado. Você não vê evolução no futuro? Você vê que ele pode evoluir se ele mudar tudo, trocar 4, 5 caras, Igor Vinícius e Eric? O que você acha? É complicado, né, Juba? É complicado porque nós estamos acostumados a ver os técnicos, quando chega nesse momento, é ladeira abaixo, né? Eu acho que ele teria muitas formas, sim, de montar o time de São Paulo. Acho que poderia, com o Ferreirinha voltando, mudando algumas convicções em relação. Contra o Botafogo, quando o São Paulo começou a dominar a partida, o Lucas estava ele estava ali na ponta direita, só que ele estava quase que no meio de campo, só que pela direita. O Lucas recebeu todos os passes, todas as jogadas passavam pelo pé do Lucas e ele conseguiu criar várias jogadas. E o Luciano estava bem perto do Caleri. Então, se ele conseguisse extrair coisas como essas, né? E tirasse o Rafinha, por exemplo, o ciclo está se encerrando. Eu acho que o São Paulo poderia melhorar. Mas a gente sabe que quando chega nesse momento, é difícil um técnico se recuperar. Aí é tudo derrocado abaixo. E é uma coisa assim que incomoda, porque o começo do Zubeldia foi bom, eu adorava o Zubeldia no começo, e só foi piorando, piorando, piorando. Neste momento, infelizmente, a tendência é que o trabalho piore cada vez mais. Ele está cada vez mais perdido. Ele, Tá. assim, é uma coisa assim, nós tínhamos o Jamal Lewis contratado no banco, né? Quando ele tira o Wellington, ele coloca o Michel Araújo, que é um atacante, um meio atacante improvisado na lateral, e não coloca um jogador da posição, né? Um lateral da posição. Isso são sintomas de pardalzice. E aí, eu não sei se você quer entrar agora no Não, assunto mas calma aí, do. antes de você. É o seguinte: existe uma chance grande do Rafinha ter encerrado o ciclo dele no São Paulo. Pode Uhum. ser que ele ainda continue entrando nas partidas, mas uma informação que eu tenho aí é que o Rafinha ele pode ter virado reserva do Igor Vinícius. O que aconteceu com o Rafinha, porque eu não quero ficar martelando o passado aqui, mas o Rafinha contra o Botafogo, ele passou uma certa vergonha lá contra o lateral Marçal. Ele cava uma briguinha na beira do campo, quando o São Paulo tinha um jogo de 1-0 e o Botafogo tinha parado de jogar. Então o São Paulo estava muito melhor na partida e o Marçal, vendo o Rafinha brigar ali sozinho, ele entra na briga e aí o jogo fica parado por
6, 7 minutos por conta dessa briga. Então, o Botafogo ganhou o gás que precisava e os minutos que precisava para descansar naquela briga do Rafinha. O Rafinha já está sendo substituído todo jogo. Ele já não está entregando mais tecnicamente, muito menos fisicamente. Então, o Igor Vinícius entrar agora, retomar o seu posto que ele foi honestamente conquistado, né? Numa escassez plena de lateral no mundo inteiro, o Rafinha merecia titularidade, hoje não merece mais. Então tem muita gente concordando que o Igor Vinícius, além de ser o ideal para o São Paulo atual, com o que tem no elenco, Moreira machucado, etc., ainda assim nós temos essa questão do Rafinha poder ter encerrado o seu ciclo, cara. E isso, para mim, é notícia demais de boa. Mas é demais mesmo. Só de ver o Rafinha perder a posição para o Igor Vinícius, nós já temos uma questão atlética que muda tudo, que impõe mais velocidade e que também impõe profundidade. Quando eu te perguntei sobre o Zubeldia, se ele tinha onde melhorar, você, no meu modo de enxergar corretamente, não vê melhora, não vê futuro no trabalho do Zubeldia. Eu também não vejo. Mas se o Zubeldia trocar o Wellington pelo Jamal e trocar o Igor Vinícius pelo Rafinha, que do nada ambos são com características mais ofensivas, tanto o Igor Vinícius quanto o Jamal, em relação ao Wellington e Rafinha, não é o Zubeldia que decide. Trocando esses caras, eles vão até o fundo do campo e protagonizam jogadas de profundidade. Só nessa questão. Cara, é isso que mais incomoda, Juba, porque o São Paulo tem muitos lugares para melhorar. O Não, Santilongo calma, acabou. calma. Só nessa questão não depende do Zubeldia, depende só dele trocar. Se isso acontecer dessa troca, aí o Caleri pode receber umas passes de cabeça, vai ter dobradinhas do Lucas Moura quando cai para ponta, dobradinha do Wellington Rato quando cai para ponta, e aí eu acho que o São Paulo ele muda bastante com essa mudança, com essas trocas desses dois laterais, não é verdade? Muda, muda. Eu não fico tão animado assim com a lateral direita. Tô muito ansioso para ver o Jamal Lewis jogar. Não fico tão animado assim com a lateral direita, porque o Igor Vinícius é banco de um cara que já está basicamente aposentado. E eu Mas, falo mas, isso. tem, mas, tem, mas tem moral no São Paulo. Ele não é banco porque ele não merece jogar. O Igor Vinícius ele é banco porque o Rafinha tem nome, porque o Rafinha tem conquistas. O Rafinha, ele no São Paulo, conquistou a Copa do Brasil. Então eu entendo o Rafinha ser capitão, dá para entender. Não é para tirar o Rafinha esculachado do São Paulo, como o São Paulino deve sentir pelo Daniel Alves, por exemplo. Aquele Não, sim, não, não, não não. Eu deixa tenho muito saudade nenhuma. O respeito. Rafinha tem um legado. O Rafinha tem uma Não. história, o Rafinha merece respeito. E, e, Agora, e, não e, merece e, mais jogar, mas merece respeito, merece ser um dos caras das conquistas do São Paulo, sempre Então, com mas portas abertas ali. O Igor Vinícius merecia ser titular dele? Hoje sim, não Porque ano passado. Hoje sim. O Rafinha já nem estava em um auge físico no ano passado. Nessa temporada ele se lesionou. Ano passado ele nem estava no auge físico e jogou muito bem a Copa do Brasil. Na verdade, você tem O umas Igor Vinícius diferenças, né? Você tem merece umas ser titular. diferenças. Quando o Dorival ele tem o Pablo Maia, que é um cabeça de área muito diferenciado do futebol normal, ele é muito diferenciado, ele marca realmente mais que os Ah, outros. você vai jogar pro contexto. Você vai Vou jogar pro jogar pro contexto do contexto, Pablo porque, Maia. Ou porque do assim, ó, Pablo Maia. vou jogar pro contexto, porque assim, não tem como desconsiderar a dupla que Alisson e Pablo Maia fizeram. E também o Dorival Júnior naquele jogo centrado dele, aquele jogo calmo, aquele jogo objetivo, um cara que conhece como ganhar títulos. Então, esse tipo de contexto, é claro que você torna Eu a vida do concordo. Rafinha muito mais fácil, Eu né? concordo que o Igor Vinícius poderia jogar melhor no time do Dorival. E Com nem jogou com o certeza. Dorival. O Igor Vinícius acho que foi um cara que não jogou com o Dorival, né? Passou o tempo inteiro machucado, né? Exato, exato. A passagem. Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius, todos tiveram contusões aí seríssimas e o Dorival nem conheceu os caras praticamente, né? Só no treino ali. É complicado. Mas, ó, o São Paulo pega o Corinthians agora e a responsabilidade é dos dois. O São Paulo, pelo momento de eliminações, 2 eliminações seguidas em Copa do Brasil e Libertadores, e também um brasileiro que o São Paulo vem de uma goleada sofrida em casa para o Internacional. O São Paulo ele tem que dar uma resposta imediata para o torcedor, e não só para o torcedor, para a tabela. Tem que dar uma resposta imediata para a classificação. Temos que ir buscar uma vaga de Libertadores. Agora o Corinthians, que vive muito bem, dias de glória na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o Corinthians ele está na zona de rebaixamento do brasileiro. Então o Corinthians ele não pode nem pensar em perder para o São Paulo. E aí o Zubeldia pode ter uma facilidade a mais. Então eu acho, hoje, sincero e honestamente, que o São Paulo ganha do Corinthians.
Para mim, o São Paulo vai ganhar do Corinthians, porque o Zubeldia, quando ele tem que propor jogo, ele tem que se impor ali, ele realmente fica devendo muito. Mas essa obrigatoriedade do Corinthians, que é maior que a do São Paulo, de ganhar esse jogo, é onde o Zubeldia consegue propor um contra-ataque, não é verdade? E aí, antes de eu te passar a palavra de quem merece, quem deve ganhar, por quê? O São Paulo, além do Igor Vinícius, a torcida clama também por um pouco mais de chance para o Eric. É muito bonito ver o Ferreirinha voltando, é muito lindo. Para mim, o melhor jogador da temporada, ao lado de Alan Franco. Para mim, o melhor da temporada ao lado de Alan Franco. Agora, uma coisa é você ter o ponta esquerda voando, a outra pode ser também o ponta direita. E as dobradinhas que Eric e William Gomes fizeram nos jogos que ficamos aí com o time reserva, elas não podem ser esquecidas do nada, porque agora é possível que o Zubeldia tire o William Gomes do time, como ele fez aos 30 do primeiro tempo contra o Botafogo na Libertadores, volte o Luciano como meia e perca de novo a velocidade. Então você tem um Rafinha podendo perder, muito lento. Luiz Gustavo, que não perdeu a posição, lento. Você tem aí a zaga, que não é de velocista. E quando chega no ataque, Rato não é velocista, Luciano não é velocista, Caleri não é velocista, e ainda fica ali pro um Lucas Moura, que também já não é mais aquele Lucas de 2012. Sendo assim, entrar Eric, Ferreirinha, Igor Vinícius, é uma mudança gigantesca, sim. E Juba, na qualidade de torcedor e analista de futebol, adoraria ver o time montado com a dupla de zaga, Jamal e Igor Vinícius, com extrema velocidade. 2 volantes, pode ser o Santiago Longo com o Bobadilha tá jogando muita bola. Lucas Moura. E aí você vai para o ataque e coloca aqueles 3 do ataque, Eric, Ferreirinha e Caleri. É um refresh, é um F5 no Ferreirinha time. não vai estar, né? É o Eric Não, William por Gomes. enquanto o William Gomes. Com certeza, por enquanto o William Gomes. Mas eu tô falando do time pro resto da temporada. O time para você tentar montar o time do São Paulo titular 2025. Porque o que importa para nós agora? Além da vaga da Libertadores, importa muito você já começar a reformulação. Nós vamos esperar a pré-temporada começar, vamos comprar jogador no último dia de janela. Então isso o São Paulo não pode fazer mais, isso aqui é muito sério. Então o São Paulo tem que começar a reformulação agora. Você gosta da ideia? O São Paulo ganha do Corinthians. Com qual escalação que você iria para esse jogo? Fale para mim, apesar desse vídeo não ser um pré-jogo yet ainda. Juba, vamos aos fatos antes, né? Eu não acho Você tá que desanimado? Você tá com vontade de ele chorar? fará mudanças tão drásticas assim no time. Ele vai entrar mais ou menos com a mesma Você tá base dele lá desanimado? do. Hã? Tá desanimado? É pra falar a verdade ou não aqui pra galera? A verdade, só a verdade. Vai A logo. E verdade, sem fala com clubismo. vontade no microfone. Eu vou falar sem clubismo aqui, tá? É inacreditável, né, o que é o futebol. Nós estávamos até mesmo depois da eliminação para a Copa do Brasil, nós estávamos tava a torcida inteira confiante para a gente passar do Botafogo, com o primeiro resultado lá no Rio. E o Corinthians, nesse meio tempo, brigando para não cair. Acho que em 2 semanas, a temporada para nós basicamente acabou e o Corinthians está numa ótima fase. É impressionante. É uma coisa assim que você fala, não é possível. É o futebol. É o futebol que a gente ama, né? Então eu tô assim. Mas Eu tô. amava mais semana passada, né? Hã? Amava mais terça-feira, né? É, é. E aí eu tô com a esperança lá embaixo para esse jogo pelo momento que vem o Corinthians e pelo momento que vem o São Paulo. Mas isso aí é né? A gente vê no o futebol, quando um time tá melhor e o outro tá pior, é aquela coisa, né? Mas, tá mais pro Corinthians. Neste momento tá mais pro Corinthians o jogo. Acho que isso é uma boa notícia para nós, né? Aí o São Paulo vai lá e ganha. Vamos torcer demais. Mas eu não acho, Juba, que o Zubeldia vai fazer mudanças tão drásticas. Eu acho que ele vai no mesmo formatão. Luciano, Só. Rato, Caleri e Lucas. Por aí, por aí. Ele pode entrar com um William Gomes. O Eric não vai entrar. Eric não vai entrar. Se entrar é no Não, Eric segundo tempo. acabou o ano, será? Não vai entrar. Com o Zubeldia não vai entrar. Ele pode colocar um William Gomes, aí depois ele troca, né? O que ele faz muito é, quando não tá funcionando, ele faz um quadrado ali, né? Ele faz aquele quarteto ali. Ele não sai disso, ele não sai disso. Ele não coloca a gente para correr pela ponta. E aí, quando não tá funcionando, o que ele faz? Se o Lucas tá na esquerda e o Rato na direita, ele inverte. O Rato na esquerda e o Lucas na direita. Ele fica só invertendo posição. Às vezes aí ele coloca o Luciano de meia,
Ele faz igual o vôlei. Ele faz igual o vôlei. Não tá funcionando? O Caleri cai um pouquinho mais pra ponta direita, o Luciano se centraliza mais e fica um em cima do outro ali. Não tá funcionando. Eu não acho. Pode esquecer. Michel Araújo não vai jogar só porque se lesionou, senão era ele o 12º jogador. Acho que não importa a posição. Se tivesse que entrar no meio, na lateral esquerda, no ataque, é o Michel Araújo. Coisas que me desanimam em relação ao trabalho do Zubeldia. Rafinha só vira banco se realmente não tiver em condições nenhuma. Rafinha adora jogar um clássico. E o Rafinha, a briga burra, falando rapidinho, foi Não tem muita pressa. burra. Foi muita burrice do Rafinha arrumar aquela briga, mas o Rafinha eu vejo é um sentimento genuíno. O Rafinha, tudo que eu vejo dele dentro de campo e fora de campo é para ajudar o São Paulo. Então ali, ele depois eu acho que ele percebeu o que ele fez. Mas eu não sou fã do Igor Vinícius. Hoje eu queria o Igor Vinícius. O Rafinha, sinceramente, não dá mais. E eu não acredito que ele entre sem o Rafinha, tá? Você Tá quer me bom. Então tete a tete agora aqui, só pra gente deixar isso aqui dinâmico. Santiago Longo ou Luiz Gustavo? Nem pensa. Luiz Gustavo. Igor Vinícius, o Rafinha já respondeu. O ataque, rápido. Eric, William Gomes, Luciano, Caleri. Como é que você monta? Lucas, E a tática? E o esquema tático? 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1? Eu entraria com 4-3-3. Eu entraria com 4-3-3. 2 pontas? 2 pontas. Se eu tô na corda bamba da forma do. Isso, gente, pode nem ser o ideal. Só que se eu tô na corda bamba que o Zubeldia tá, eu entro com a tática do Vitória. Lucas, Eric na direita, o William Gomes na esquerda e o Caleri centroavante. Aí você monta com o Alan Franco. Eu não sei, acho que todo mundo pode jogar, né? Não sei se tem não tenho certeza também dos desfalques, mas eu não todo sei o se time tem. completo. Eu não sei se tem um Alan Franco com um terceiro amarelo, eu não sei. É um time normal. Eu entraria com o Jamal Lewis, já teria estreado logo. Aí o galera fala, que você nem sabe como é que o cara tá, o cara nem Mas o Wellington nós conhecemos já e não serve pra nada, né? O Wellington, o Michel Araújo agora tá fora, se não era ele. Mas o Wellington e o Michel Araújo já conheço, então eu prefiro que eu não conheço. A 0 de jogo. Mas duvido, Juba. Duvido. É o Wellington, é a Rafinha. Wellington Rato, Caleri. Só se o Rafinha tiver com problema físico, não tiver aguentando jogar, aí ele entra com o Igor Vinícius. Então é isso aí, meu povo. Vamos ver o que o Zubeldia vai falar e nós voltamos com o vídeo no domingo de manhã, então, amanhã de manhã. É isso aí. E vai ser muito top. Espero que vocês tenham gostado desse formatinho novo de programa aqui. Se gostou, dá a opinião, deixa um feedback, deixa um like para dar uma moral nesse vídeo. Tamo junto, então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu.